boa noite. Marcelo Crivella é eleito novo prefeito do Rio de Janeiro. PSDB é o partido com maior população governada. Multas de trânsito vão ficar mais caras em todo o país. E Papa chega à Suécia para celebrações dos 500 anos da reforma de Lutero. Você acompanha no RB Notícias desta segunda-feira, 31 de outubro. O senador e bispo evangélico Marcelo Crivella, do PRB, derrotou o ex-deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, e foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um novo prefeito, Marcelo Crivella, do PRB. O senador e bispo evangélico licenciado de 59 anos venceu o dissidente do PT e ex-deputado estadual de extrema esquerda, Marcelo Freixo, do PSOL, no segundo turno das eleições municipais de domingo. Simpatizantes e correligionários receberam Crivella em Bangu, na zona oeste da cidade, para ouvir o discurso da vitória. Eu peço a Deus que nenhum de nós, ao terminar esses 4 anos de mandato, tenha um centavo a mais do que temos hoje. Mas que ao final desses 4 anos de mandato não existam no Rio de Janeiro tantas pessoas na fila do hospital, tantas crianças sem creche, tantas casas sem água e sem esgoto. Crivella é sobrinho do polêmico fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e como bispo nos anos 90, exorcizava católicos e via a homossexualidade como uma doença. Temores de um possível fanatismo religioso na administração dividiram os eleitores durante a campanha. Para nenhum projeto da prefeitura, ele vai precisar perguntar qual é a religião. Então, assim, a fé dele é dele, nós temos que respeitar. Ele é cristão evangélico, eu sou cristã católica e a gente pode conviver junto, com certeza. O Crivella tem um projeto para o povo, os outros tinham um projeto de poder. Então essa é a grande vitória do povo do Rio de Janeiro, é ter um prefeito que realmente vai trabalhar para mudar a qualidade de vida da população. Já o candidato vencido Marcelo Freixo discursou no centro do Rio para uma multidão de militantes que se reuniu para acompanhar a apuração. Para Freixo, a derrota foi apenas um tropeço em uma luta maior, de caráter nacional. A eleição de 2016 transformou o PSDB no partido com a maior população governada do país neste século. Com vitória em 28 das 92 cidades do país, com mais de 200 mil eleitores, prefeitos tucanos vão administrar municípios que somam 23,7% da população brasileira. É o maior índice para um partido em eleições municipais desde 2000. Além de São Paulo, onde elegeu João Dória no primeiro turno, os tucanos venceram também em outras 2 das 10 cidades mais populosas do país, Manaus e Porto Alegre. O PSDB terá no total de 803 prefeitos. Em números absolutos de prefeituras, no entanto, permanece atrás do PMDB, que venceu em mais de 1.000 municípios. Com maior população governada, o partido obtém uma área de influência maior, o que pode facilitar o caminho para a campanha à presidência de 2018. Ney, boa noite. Qual é o balanço que nós podemos fazer deste segundo turno das eleições? Boa noite, Camila. Boa noite, telespectadores. Primeiro, uma afirmação que vale por si só. Hoje, o político tucano e mesmo o político, de um modo geral, que tem mais votos no país hoje é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Senão, vejamos. Fala-se muito na vitória em primeiro turno na capital de São Paulo. Por quê? Porque é a maior cidade do país. E porque ganhou no primeiro turno, é uma coisa extraordinária. Mas a coisa não fica por aí. O governador de São Paulo derrubou o chamado Cinturão Vermelho. O Cinturão Vermelho é Mauá, Diadema, São Caetano, Santo André, São Bernardo. Sempre foi um reduto do PT. Agora, São Bernardo, o candidato do PT em São Bernardo, o que vai sair agora, Luiz Francisco, ele está há 8 anos, ele sai agora. O candidato que ele indicou não foi nem para o segundo turno, não chegou nem no segundo turno. Ganhou o Morando, que é deputado estadual em 2 legendas, e que o Alckmin esteve lá pessoalmente. E que o João Dória, prefeito eleito de São Paulo, mandou inclusive material de campanha gratuito para ele. Grana, lá em Santo André. Todo mundo achou que grana estava garantido, até eu. Baseado nas pesquisas, eu achava que o grana, será que vai dar?
O povo falou não e o Gana foi para casa. São Caetano do Sul ganhou o Auríquio, PSDB. Então você vê que... aí você caminha pelo interior do estado, Camila. O governador de São Paulo fez a maioria dos municípios do estado de São Paulo com candidatos a prefeito e a vereador do PSDB. Essa é a grande vitória do Alckmin. Agora, isso tem alguma relação com o ano 2018? Bom, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, muita coisa que vai acontecer. O Aécio Neves, por exemplo, que perdeu em Belo Horizonte agora e que já vem perder, perdeu para Dilma. Como é que pode uma coisa dessa? Ele, Aécio, termina o segundo mandato como presidente do partido. Mas ele domina a máquina partidária, ele tem o controle da máquina partidária. Ele vai querer eleger alguém da sua confiança, porque ano que vem tem que sair. Né? Ele já foi reeleito, vai ter que sair. O pessoal de São Paulo vai querer também dividir esse negócio, que é alguém que seja Alckmin. O Serra, o chanceler Serra, foi citado recentemente. Pode ser até que ele não tenha nada com isso, eu não sei se tem ou não sei. Eu sei dizer que esse negócio do sujeito dizer. O cara vem e diz assim, eu dei 23 milhões para o PSDB, 23 milhões. A metade eu dei para o ex-deputado Márcio Fortes, do Rio de Janeiro. A outra metade eu dei para o César Coelho para depositar no exterior. Aí eles falam, não, mas como? Mas como? Aí eu vou avisando, hein? Eu vou avisando. A Odebrecht tem o recibo de depósito. Porque aqui pode ser que não tenha depósito. Mas no exterior, você não vai sair com 13 milhões em Paris e vai levar para Londres, pomba. Tem que levar para uma conta que está lá. Mas aí você precisa saber qual é o banco. Em nome de quem? Qual é o número da conta? Senão o dinheiro não entra na conta. A Odebrecht tem o recibo do depósito. Aí eu quero ver. São Camila Schmidt. Você vai trabalhar muito no ano que vem. Só da Odebrecht são 70 delações. Só da Odebrecht são 300 anexos. Anexos, Camila, é uma espécie de uma pasta onde você coloca lá o que o sujeito pretende falar do que ele sabe. Chama-se anexo. E qualquer outro documento aí coloca lá. O Odebrecht apresentou 300 anexos. Ainda tem água para rolar. Obrigada, Ney. No Líbano, depois de 29 meses de impasse institucional, o parlamento elegeu o novo presidente do país. O general da reserva, Michel Aoun, um cristão de 81 anos, foi eleito nesta segunda-feira presidente do Líbano. A votação em segundo turno no parlamento acabou com 29 meses de impasse. O Líbano estava sem presidente desde maio de 2014 por causa das profundas divergências que paralisaram a vida política do país, principalmente pelo conflito que devasta a vizinha Síria. O Líbano tem sido até agora poupado pelos incêndios que consomem a região e a nossa prioridade é evitar que uma faísca nos alcance. Para isso, é necessário remover o Líbano de conflitos regionais. O novo presidente prestou juramento para um mandato de 6 anos, sem possibilidade de reeleição, no Palácio Presidencial Baabda. Do mesmo local, o novo líder foi expulso pelo exército sírio há 26 anos. Ele é o terceiro general a assumir o principal cargo do país. Uma amizade se transformou em escândalo político na Coreia do Sul. Uma amiga da presidente é investigada por suposta fraude e intromissão em assuntos de Estado. Promotores sul-coreanos investigam a mulher que está no centro de um escândalo político que abalou a credibilidade da presidente Park Geun-hye por suspeitas de intromissão em assuntos do Estado. Choi Song-sil, amiga da presidente por quase 40 anos, negou qualquer delito criminal. A amizade entre as duas movimentou a mídia na Coreia do Sul e levou milhares de sul-coreanos às ruas. Segundo a imprensa local, a mulher de 60 anos exerceu uma forte influência sobre Park e interferiu na política do governo, apesar de não ter qualquer habilitação ou cargo oficial.
Depois de saber que eles estavam fazendo mau uso dos impostos pagos por todos, como cidadão eu me sinto traído e sinto que alguém tem que assumir a responsabilidade. Como um cidadão desta nação, estou envergonhado e chocado. Estou interessado em como Park Geun-hye vai resolver esta situação e como o governo vai superar isso. Choi também é acusada de usar seu relacionamento com a presidente para forçar doações corporativas para 2 fundações sem fins lucrativos e depois desviar fundos para seu uso pessoal. Park fez um pedido público de desculpas e reconheceu que se aconselhava com a amiga, mas o escândalo derrubou seus índices de aprovação há pouco mais de 1 ano para o fim do mandato. Amanhã é véspera de feriado, agora será que vai dar para aproveitar um pouquinho o dia? A gente vai saber agora na previsão do tempo com a Larissa Vaz. Boa noite, Larissa. Boa noite, Camila. Vamos conferir as temperaturas em algumas cidades do Brasil para essa terça-feira. Em São Paulo, volta a esquentar amanhã. Hoje a gente já pôde ver uma diferença, as temperaturas já subiram. Amanhã elas sobem mais um pouco. Isso porque o ar polar que estava sobre a região metropolitana, ele se afasta, deixando o predomínio de sol ao longo do dia, com bastante calor e as temperaturas elevadas. À tarde pode ocorrer um aumento de nebulosidade, causando pancadas de chuva. Mas essa chuva será mais localizada e rápida. À noite o tempo volta a melhorar e o céu abre. A máxima chega aos 30 graus na capital paulista. Já em Belo Horizonte, o dia será de muito sol e a máxima chega aos 27 graus. Em Cuiabá, o dia amanhece ensolarado, há um aumento de nuvens na parte da manhã, causando pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 graus. Em Palmas, o sol brilha forte, a máxima chega aos 26. Agora, em São Luís, Porto Alegre, Curitiba e Goiânia, o dia será de sol, à tarde o tempo fecha e ocorrem pancadas de chuva. A máxima em São Luís e em Porto Alegre é de 33 graus nas duas cidades. Em Curitiba, a mínima é de 16 graus e em Goiânia, 21. Lembrando que todas as cidades que a gente citou hoje estão com índice ultravioleta extremamente alto. Então é super importante o uso do filtro solar. É com você, Camila. Tem que passar protetor solar. Obrigada, Larissa. E a seguir, Papa Francisco chega à Suécia para celebrações dos 500 anos da Reforma de Lutero. E ainda nesta edição, o Brasil terá multas mais caras a partir de amanhã. O RB Notícias volta já. O RB Notícias está de volta e nós voltamos com as notícias internacionais. Ataques da coalizão árabe mataram pelo menos 60 pessoas em um centro de detenção no Iêmen. Pelo menos 60 pessoas, a maioria prisioneiros, morreram no Iêmen em ataques aéreos atribuídos à coalizão árabe sob o comando da Arábia Saudita. Mais de 100 detentos estavam presos nos dormitórios no momento do ataque na cidade de Zaidia. Os alvos foram prédios do serviço de segurança que são controlados pelos rebeldes hutis. Segundo o serviço de saúde, dezenas de pessoas ficaram feridas. A maioria das vítimas eram opositores dos hutis ou prisioneiros comuns que estavam detidos. Intensos combates foram travados na periferia oeste de Alepo no terceiro dia de uma ofensiva lançada por grupos rebeldes. Enquanto isso, muitas famílias tentam fugir do conflito. Uma família com um bebê tenta fugir de Alepo, em meio ao fogo cruzado e ao bombardeio. Esse é o inferno a que estão submetidos milhares de civis em Alepo, a segunda maior cidade da Síria. Uma coalizão de rebeldes islâmicos e extremistas lançou na última sexta-feira uma grande ofensiva a partir do lado oeste da cidade para acabar com o cerco imposto pelo exército do presidente Bashar al-Assad aos bairros de oposição. Alepo está dividida em duas áreas. O setor oeste está sob o controle do governo e o leste, completamente cercado pelas tropas de Bashar al-Assad, está nas mãos de várias forças rebeldes. O controle da cidade é de importância estratégica para os envolvidos na guerra civil. Os combates, marcados por ataques aéreos do regime e de seu aliado russo, as salvas de foguetes disparados pelos rebeldes e a explosão de carros-bomba concentram-se na periferia oeste de Alepo. A guerra civil na Síria começou em 2011 e já deixou mais de 300 mil mortos. E o Papa Francisco viajou para a Suécia, onde se reúne com protestantes por causa do aniversário de 500 anos da Reforma de Lutero.
O chefe da Igreja Católica chegou à Suécia em sua mais recente jornada para promover a reconciliação e unidade entre a família cristã. A visita acontece em meio ao aniversário de 500 anos da Reforma de Lutero. Francisco vai celebrar no país nórdico uma comemoração comum com o bispo luterano Munib Yunan, presidente da Federação Luterana Mundial desde 2010. Depois participa de uma reunião ecumênica também em Malmö, no sul da Suécia. O evento marca os 50 anos da reconciliação do diálogo entre o catolicismo e o luteranismo, uma tradição que foi durante muito tempo hostil à autoridade e aos ensinamentos do Vaticano. A viagem à Suécia acontece 8 meses após Francisco se tornar o primeiro papa em quase 1000 anos a encontrar um patriarca ortodoxo. O líder de 1 bilhão e 200 milhões de católicos também se aproximou dos anglicanos. O Papa Francisco retornará ao Vaticano na terça-feira. E vamos voltar para o Brasil para falar de futebol. A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro teve continuidade neste sábado com 7 jogos. Palmeiras é derrotado pelo Santos e perde a invencibilidade de 15 jogos, mas segue tranquilo na liderança, 5 pontos na frente do Flamengo, que empatou. Na disputa pelo G6, o Corinthians tropeçou e viu o Atlético Paranaense ser o novo membro do seleto grupo. Vamos acompanhar os principais gols da rodada com Fábio Bertolozzi. O Flamengo foi ao Mineirão e saiu vencendo contra o Atlético Mineiro. Diego, 31 do primeiro tempo, fez Mengão 1-0. Robinho, de pênalti, empatou para o Atlético aos 36 do segundo tempo, 1-1. O Galo virou aos 41 com gol de Lucas Prato, veja aí, Atlético 2-1. E Guerreiro, aos 44 minutos, salvou o Flamengo conseguindo empate final. Atlético 2, Flamengo também 2. O Atlético Paranaense entrou para o G6, vencendo o Cruzeiro em Curitiba, com esse gol contra do zagueiro Manuel do Cruzeiro. Final, Furacão na zona da Libertadores, 1, Cruzeiro 0. E o Corinthians segue fora do G6. Só empatou com a Chapecoense jogando em Itaquera. 2 gols de pênalti. Giovanni Augusto fez para o Corinthians aos 28 do segundo tempo. E Bruno Rangel empatou para a Chape aos 38 minutos. Final, Corinthians 1, Chapecoense 1. No Beira-Rio, o Internacional recebeu Santa Cruz e tudo ficou no 1-1. Vitinho marcou para o Inter aos 6 minutos de jogo. Léo Moura empatou para o Santa nessa cabeçada aos 31 minutos. Inter 1, ainda correndo o risco de rebaixamento. Santa Cruz, vice-lanterna, também 1. E o líder Palmeiras foi a Vila Belmiro e perdeu para o Santos uma invencibilidade de 15 jogos, 1-0. Acuado no segundo tempo, o Palmeiras foi derrotado pelo Peixe, com gol do colombiano Jonathan Copete aos 22 minutos. E faltando 5 rodadas para terminar, veja os 10 primeiros colocados. Palmeiras segue na liderança, 67 pontos. O Flamengo na cola com 62. O Santos em terceiro com 61 pontos. Em quarto, o Atlético Mineiro com 60. Botafogo na quinta colocação com 54 pontos. Em sexto lugar, o Atlético Paranaense com 51. Corinthians em sétimo com 50. Grêmio em oitavo com 49. Em nono, Fluminense com 48. E em décimo, a Ponte Preta com 45 pontos. Camila, é com você. Obrigada, Fábio. Ainda tem muito jogo para rolar, né? Agora, no próximo bloco, multas de trânsito ficarão mais caras no país a partir de amanhã. E a economia da América Latina deve ter nova queda este ano. O RB Notícias volta já. O RB Notícias está de volta, são 19 horas e 22 minutos. As multas de trânsito ficarão ainda mais caras no país a partir de amanhã. Esse é o primeiro reajuste no preço das infrações em 16 anos.
As mudanças são o resultado de uma lei sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Além do aumento nos valores, a legislação fará outras mudanças no Código de Trânsito brasileiro. As infrações de natureza leve são as que sofrerão maior reajuste. O valor passará dos atuais R$ 53,20 para R$ 88,38, uma correção de 66%. Já as multas consideradas gravíssimas, hoje R$ 191,54, passarão para R$ 293,47, um crescimento de 53%. Dirigir ao celular deixará de ser uma infração média e passará a ser gravíssima. Estacionar irregularmente em vaga de idosos ou de pessoas com deficiência, antes grave, se recusar a fazer o teste do bafômetro, que não era infração, também passarão a ser gravíssimas. Ney, como nós podemos avaliar agora esses novos métodos de multa? Uma forma de encher mais o cofre público ou educação no trânsito? Pois bem, essa é uma das muitas heranças deixadas pela ex-presidente Dilma Rousseff, mas não é necessariamente uma herança maldita. Nos últimos anos, eu falo de 5, 6 anos, há uma tendência existem pessoas ligadas ao trânsito no país que acham que é preciso fazer uma revisão da importância desta ou daquela multa, da adequação à era tecnológica que nós vivemos. Hoje, por exemplo, tem telefone celular, a maioria das pessoas usa o telefone celular quando estão dirigindo, mas isso não existia 10 anos atrás. Pois bem, essas pessoas diziam que era ineficaz as multas. Eficácia no direito é quando a gente se refere a uma lei que deu resultado. Não pode pisar na grama, o jeito não pisa na grama, deu resultado, essa é eficaz. Agora, existem aquelas que são ineficazes, que as pessoas não estão nem ligando. As pessoas cometem seus erros, saem sem preocupação. Por quê? Porque, no caso da multa, porque a multa era pequena. Estava mais de 10 anos cobrando a mesma coisa. O que acontecia? O sujeito era multado, ele olhava lá, 20 pau, 30 pau, não estava nem aí e não prestava muita atenção. Mas mais do que isso, havia necessidade de uma classificação das multas, que a gente vai conhecer amanhã, porque os jornais vão publicar. Então, vai haver uma escala de importância. Daquela forma, delito tal assim, multa de tanto. Dirigir falando no celular, isso já é uma coisa gravíssima, vai pagar 190 pau. Então, veja bem, uma coisa é você ser multado em R$30 e outra coisa é você ser multado em R$190. Aí começa a pensar no bolso. Não é, Camila, aparentemente não é uma maneira de se arrecadar, porque não chega a ser uma receita expressiva, né? Embora nós tenhamos aí uma série de multas feitas por radar, que as pessoas ignoram. A pessoa recebe aquele papelzinho em casa e ignora. Ele conta quantos tem, não pode ter 8 ou 9 para depois não perder a carteira. O mais vai tirando direto. Agora não. Agora a pessoa sabe que falar do celular enquanto dirige, as pessoas acham que é uma coisa que não deve ser feita, que é recomendado que não se faça, que está colocando em perigo quem está do lado, no quadro do companheiro, do carona, ou o carro que está na frente. Mas agora não. Agora o negócio é gravíssimo, quer dizer, é crime hediondo. Só que não tem cadeia, aqui tem multa. Vamos ver, Camila, a partir de amanhã, quais são as recomendações. Porque isso aí foi aprovado pelo Congresso, a presidente Dilma sancionou. Aí ficou lá. Agora, tinha um período para entrar em vigor. Então, entra em vigor amanhã, que é dia 1º. Né? E a gente certamente vai tomar conhecimento dos detalhes da legislação, que foi mudada em algumas coisas. Vamos aguardar, Camila? Vamos aguardar amanhã, então. Obrigada, Ney.
Agora, a cúpula ibero-americana da Colômbia se concentrou na busca da paz do país anfitrião, enquanto o presidente venezuelano Nicolás Maduro cancelou sua presença, apesar da grande expectativa criada. Um dado preocupou os participantes. A economia da América Latina deve ter uma nova queda neste ano. O crescimento do PIB da América Latina será negativo em 2016 pelo segundo ano consecutivo, caindo entre 0,5% e 1%. A estimativa é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O estudo foi publicado durante a Cúpula Ibero-Americana de Cartagena. A região não experimentava 2 anos seguidos de contração econômica desde a década de 1980. A Cúpula Ibero-Americana, na Colômbia, se concentrou na busca da paz no país anfitrião. Uma ausência importante foi a do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O chefe de Estado cancelou a presença no encontro, realizado neste fim de semana. Hoje é 31 de outubro, dia do Halloween. Mas você sabe de onde vem a origem desta festa? Ela não está bem certa, viu? Ela pode ter começado com os celtas e é nos Estados Unidos onde a celebração é mais forte. Mas o Dia das Bruxas rompeu fronteiras e na Transilvânia até o Castelo do Drácula abre espaço para brincadeira. Este ano 2 pessoas vão passar a noite na antiga fortaleza do príncipe Vlad, o Impalador. Se o conde Drácula pudesse viver longe da noite, ele com certeza ficaria chocado com a movimentação no seu castelo na Transilvânia durante o dia. Turistas de todo o mundo, principalmente no Halloween, invadem a fortaleza gótica à procura de provas sobre a sua real existência. Um dos pontos altos do castelo são as passagens secretas. As pessoas reagem ao saber e a imaginação delas corre solta. Construído no século XIV, a fortaleza serviu de defesa contra a expansão do Império Otomano. Em 1920, o lugar foi oferecido como presente à Rainha Maria da Romênia, neta da Rainha Vitória da Grã-Bretanha. Mas foi Bram Stoker que chamou a atenção do mundo para o castelo. Inspirado no príncipe Vlad, o Empalador, o romancista criou Drácula e o seu lendário refúgio. Dá como um pouquinho de sentimento, emoção ao pensar, uau, estou no castillo de Drácula. Sinto uma emoção ao pensar, é o castelo de Drácula, é uma sensação incrível, magnífica. O castelo nos leva para a história medieval, mas se houver realmente algo extraordinário aqui, a atmosfera só aumenta a ideia de que é possível. Aqui está muito bem ambientado. Até agora, este ano, mais de 500 mil de turistas cruzaram os portões da fortaleza, principalmente durante o dia. Neste Halloween, um concurso concedeu a 2 pessoas o direito de passar a noite no castelo. Eles vão poder, inclusive, decidir se dormem em caixões. Haja coragem. E hoje, logo mais às 8h30 da noite, tem 2 estreias imperdíveis e muito esperadas aqui pela Rede Brasil de Televisão, Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Não dá para perder, né? O RB Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.